vamos trazer apologética aqui para o nosso dia a dia, Carol, porque eu e você, Eita, se deixar, a gente fala até às 5 da é. tarde. E a gente vai ter o A gente nosso vai tempo batendo essa aqui, bola Dri, do nosso aqui. podcast. Traz para a gente aqui, vamos aterrissar aqui no nosso dia a dia, na nossa vida de devocional, certo? No nosso dia a dia, Uhum. papai e mamãe que estão lidando ali com situações, com os filhos. Fala para a gente aqui onde que a apologética pode ajudar. Bem, eu acho que, como, né, eu já disse aqui algumas vezes, eu acho que a apologética pode ajudar nessa questão de fortalecer. Eu acho que a apologética, o estudar a apologética ajuda numa coisa seguinte, ela dá a gente mais confiança. Não é só a apologética, eu acho que o estudo da palavra de Deus como um todo, né, a apologética precisa ser firmada nas escrituras, né, mas elas dão para a gente confiança, para a gente até fazer perguntas, a gente puxar assuntos dos nossos filhos, né. Então, às vezes, os pais ficam acanhados de que o filho faça alguma pergunta para eles que eles não saibam, então eles até fogem, mas uma vez que você está estudando aquele material, você se sente mais confiante até para puxar um assunto, e isso é essencial, porque uma vez que você começa a colocar esse tipo de assunto na mesa, as crianças vão trazer. Eu lembro uma vez que uma criança chegou para mim, eu comecei a falar com essa criança a respeito da fé e tudo, e ela começou a me contar o que o professor estava fazendo em sala de aula, sabe? E aí ela chegou a me contar assim: um dia o professor. Ela poderia nem contar para mim, né, o que estava acontecendo, passar assim, ileso, mas ela contou para mim: o professor, o menino da sala de aula falou assim que só ia acontecer uma coisa se Deus quisesse. E aí o professor falou assim: você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Então por que vocês não pedem para Deus aparecer aqui agora? Eles tinham o quê? 9 anos na época. É covardia, né? Um professor minar a fé, tentar minar a fé de um conjunto de crianças na sala de aula dessa forma. Mas por que essa criança chegou para mim para falar isso? Porque ela entendeu que, olha, a Carol é aquele tipo de pessoa que eu posso conversar de repente sobre Deus. A gente conversa sobre Deus, a gente conversa sobre questões dos atributos de Deus, e com isso, né, eu pude também responder. Então, eu acho que para os pais, o William Lane Craig fala uma coisa, não sei se você já leu no livro dele, ele fala assim que ele não consegue pensar e entender como que os pais podem pensar em ter filhos hoje em dia sem estudar apologética. Ele é meio radical, mas não é só ele não, tá? O William Wilberforce, que foi aquele abolicionista britânico, ele também tem uma frase assim, assim, por acaso os pais estão pensando em estudar para dar respostas aos argumentos para os seus filhos? Não, não é à toa então, porque qualquer argumento que ele aprende em qualquer outro lugar consegue minar a fé desses meninos e eles perdem a fé. Por quê? Porque os próprios pais não estão estimulando esse lado intelectual da fé dos meninos. Entendeu? E hoje em dia, os nossos filhos, né, os nossos sobrinhos, os nossos jovens, eles estão na frente do campo de batalha. Hoje em dia, a área educacional, faculdades, escolas, é um dos campos mais difíceis para ser cristão lá dentro. Um dos, não estou falando que é o único, é um dos. E eles estão lá, eles são jovens, são crianças, né? Antigamente o pessoal falava assim: é muito difícil manter a fé na faculdade. Não, gente, é muito difícil hoje em dia manter a fé na escolinha de 6 anos de idade, 7 anos. Então, os pais precisam entender isso, né? A gente precisa entender isso. Não estou falando que a apologética vai impedir o seu filho, impedir seu filho de se desviar, não estou falando nada disso, não estou falando que é uma garantia, mas é um meio para qual o seu filho possa amar a Deus, não somente não só com relação a emoções, porque emoções levam até um certo ponto, né? Não só de uma forma cósmica, como a Adri diz, mas de uma forma também intelectual, uma forma baseada fortalecida na rocha, né, que é a palavra de Deus. Então, eu acho que os pais não podem mais perder tempo, né? A gente precisa realmente entender que nós precisamos estudar para a gente poder cavar esse tipo de assunto no coração e na mente dos nossos filhos. Gente, é muito importante isso. Muito importante, porque se você não tem as respostas, eles vão encontrar lá fora. E se você não abre espaço para os seus filhos abrirem as dúvidas deles para vocês, eles vão abrir para outros lá fora. Isso é um perigo. Então, faça do seu lar um ambiente onde existe esses questionamentos, essas dúvidas, esse debate, esse tempo de pensar. Eu escutei a filha do... Ai, gente, esqueci o nome. Billy Graham. A Anne, ela falou assim: eu cresci em um lar
onde o meu pai, quando estava em casa, porque ele viajava muito, naquela época não tinha internet, né? Ele pregava no mundo inteiro, mas ele dizia assim, quando meu pai estava em casa, ou quando ele não estava, minha mãe todas as noites lia a palavra pra gente, e aí ela dizia assim, ela disse, a Ine falou, principalmente meu pai, ele falou assim, questiona o que eu li, questiona, confronta, É, fala, vamos. Ele estimulava, instigava o coração deles para dizer: o que Jesus quis dizer com isso? Mas por que Paulo está falando isso? Que é, extraordinário, gente. Entende? Porque ele sabia que dentro do coração as crianças estavam sim se perguntando, e ele estava promovendo um espaço para as crianças externarem aquelas dúvidas. E quando a gente sufoca isso, não pense que vai ficar ali dentro, vai sair em algum outro lugar, no meio de amigos que não creem em Deus, vai externar na frente de um professor que está ali para poluir a mente deles, certo? Então, nós pais precisamos sim ter a apologética cristã como uma ferramenta para termos as respostas com relação à existência de Deus, é ou não é? Que eu acho assim, é, extraordinário. Deus me levou a estudar apologética cristã para eu poder ser mais eficiente no meu trabalho, gente, no meu trabalho. De aconselhamento cristã, terapia cognitiva, foi a apologética cristã que me ajudou, porque eu atendendo pessoas que queriam se matar, jovens que queriam desistir de tudo, que queriam sair da igreja, e a gente ali naquela conversa descobria que a raiz de tudo aquilo que eles estavam vivendo emocionalmente era a dúvida com relação à existência de Deus. E aí o hum, argumento da moralidade, o argumento do watchmaker, o argumento do design. Eu estava estudando aquilo, estava fresco, assim. Eu falava, é hoje que eu vou treinar eu vou tudo que te eu pegar. estudei. Então, assim, abre seu coração, mães, pais, vamos estudar para a gente não falar heresias em casa. Heresias. O Hum, Espírito Santo saiu de você quando você fez aquilo. Gente, o Espírito Santo está saindo que nem bola de ping-pong das crianças, sai e volta, sai e volta. Isso confunde o jovem. A gente tem que saber o É, que falar. Defender a fé é saber o que falar, é conhecer a palavra do Senhor, porque a palavra nos liberta, é verdade. não é? Então é isso, Pô, gente. Que é tremendo, isso. né? Que tremendo. Fala pra gente do seu exemplo aí, como que a apologética foi benção para você na sua vida, Carol? Ou tá sendo, né? Tá sendo, porque eu tenho Assim. muitas dúvidas, né? E eu fico pensando, meu Deus, cada vez que eu leio a Bíblia, eu vejo que eu tenho que estudar mais e colocar mais em prática também, né? Mas, bem, eu tinha muitas dúvidas com relação. Bem, eu tinha muitas dúvidas com relação a Deus, a moralidade de Deus, sabe? Eu não tinha dúvidas com relação à existência de Deus, mas assim, que existia um Criador. Tinha dúvidas com relação a questão da algumas coisas a respeito de Gênesis, mas principalmente da moralidade de Deus, a bondade de Deus. Então, a apologética e Deus me levou a ser um estudante da moralidade, né, do argumento moral. Então, isso me atrapalhava muito. Eu tinha uma visão péssima com relação à Bíblia, sabe? Eu atacava a Bíblia, eu achava que a Bíblia era um livro escrito por homens, para oprimir as mulheres, para manipular as Hum, mulheres, e pela misericórdia de Deus, né? Hoje eu confio, creio na Bíblia como palavra de Deus, inspirada por Deus, eu sei que a Bíblia é a verdade de Deus. E com relação a Jesus também, né? A natureza de Jesus era algo que me intrigava, mesmo quando eu estava afastado da igreja. Eu achava que para Jesus era tudo muito fácil, porque ele era Deus, então eu não sabia conciliar com a natureza humana, hum. a natureza de Deus e a natureza humana, né? Então, assim, na verdade, tantas coisas que eu acho que se você for conversar com o seu filho, ele vai ter as mesmas dúvidas. Outro dia eu estava no Kids da minha igreja, e aí o menino perguntou assim, a moça falou assim, agora Jesus orou ao Pai. Aí o menino falou assim, uai, mas Jesus não é Deus? Como que ele vai orar ao Pai? Criança, deve ter o quê? Você 5 anos. viu? Eu falei assim, ótimo, tá querendo saber sobre a Trindade. Maravilhoso, Então, gente. assim, mas se ele tem 5 anos, o ideal é que ele tenha respostas agora. Imagina se alguém pode chegar para ele e falar assim, não, que isso? Isso aí é mentira, isso aí é politeísmo. Os cristãos falam que adoram um só Deus, mas na verdade adoram 3 deuses, é politeísmo e tal, 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 tal. E aí a Bíblia é uma farsa. Então, você vê que eu levei dúvidas tipo essa que esse menino de 5 anos tinha até a fase adulta. Então, a apologética me ajudou e me ajuda, tem me ajudado muito até hoje. Acho que nunca vai parar de me ajudar. Nunca vai parar, não é? Então, pessoal,
Assim, foi uma bênção hoje, viu, Carol? Foi uma Obrigada. bênção, obrigada por explicar para a gente. Tenho certeza que trouxe muito encorajamento para as mães e Amém, espero que a espero. gente tenha despertado a curiosidade e o interesse de todas. Compartilha Amém. esse vídeo, comenta nesse vídeo, curte, para que a gente Isso, possa ajuda a continuar fazendo gente. esse trabalho. E nós vamos Pra estar cada manter. podcast trazendo um tema específico para dar Isso. continuidade a isso. Então, se você tem perguntas e dúvidas, tenha certeza que nós vamos chegar em todos esses temas, não é, Carol? Falou que é doutrina, a gente tá querendo chegar em todos aqui, né, Dri? Isso. É Então, isso. é isso Obrigada, aí, Dri. pessoal. Obrigado por permanecerem até o final aqui, quem está com a gente. E estamos aqui toda segunda-feira, 12h30, horário do Brasil, e 10h30, horário aqui dos Estados Unidos. Tivemos uma mudança de horário esse final de semana, tá? Fiquem ligados, nosso próximo episódio nós vamos seguir aí desvendando um pouco mais desse mundo apologético, não é? Para trazer para você respostas. Porque os filhos têm perguntas e às vezes você está sem respostas. Então, que tal se nós nos transformássemos em um recurso de respostas para você, mamãe, papai, em nome de Jesus. Em nome